Graça e paz, povo mais feliz da terra, povo de Deus, povo do avivamento. Quero deixar nesse discipulado geral de hoje com o título Jesus ressuscitou. E eu, né? Será que você também ressuscitou junto com Jesus? Esse é o propósito de Jesus ter vindo. Você ressuscitar junto com ele. Você morreu com ele na cruz. O velho homem morre na cruz, mas ressuscita com Jesus o novo homem, o homem segundo o coração de Deus, o Filho do Altíssimo. Mas a todo aquele quanto o recebeu, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, como está escrito no Evangelho de João. Mas eu quero meditar com você em Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do verso 1 até o verso 5. Principalmente o verso 5, que é a chave da nossa meditação de hoje. Amém? Que o Senhor te capacite, receba esta palavra com alegria no seu coração e na sua mente, para que vire uma chave na sua vida e você entenda os propósitos do Senhor. Amém. Bem, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no verso 1 em diante, diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, provavelmente anjos. E estando eles ou elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ok? Guarde bem essa frase que os anjos falaram, né? Por que buscai o vivente entre os mortos? Foi esse propósito pelo qual Jesus ressuscitou. Neste domingo que passou, nós celebramos a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Da morte para a vida, algumas pessoas entenderam a mensagem dentro da nossa igreja, receberam aquela mensagem que era da morte para a vida, justamente para poder, em definitivo, se renderem aos pés do Senhor Jesus. Mas nós não estamos falando de um Deus morto, nós estamos falando de um Deus que ressuscitou dos mortos. Jesus, o nosso Criador, que tomou a forma de homem, habitou entre nós, ele veio a esta terra justamente para isso, para quebrar a barreira da morte, para quebrar a barreira do pecado. E nesse momento aqui, os anjos que estavam sentados, né, ao lado do túmulo aberto, com a pedra removida do lugar, eles perguntaram exatamente isso. Eles afirmaram justamente isso para as mulheres que estavam atemorizadas e com o rosto baixo, né, com um semblante triste, e disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Eles dizem no verso 6, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele falou, estando ainda na Galileia. Gente, Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Jesus está vivo. Jesus aparece ainda hoje em muitas cidades da janela 1040, que é o lugar menos evangelizado do mundo, que é os muçulmanos, né? Um lugar rigoroso ali, onde, se você for cristão, você vai provavelmente morrer numa gangorra, você vai morrer condenado injustamente. Mas mesmo assim, Jesus aparece em sonhos, Jesus aparece pessoalmente em muitas cidades. Eles chamam de homem de branco, porque ele está vivo. E você está servindo um Deus morto ou um Deus vivo? Se você estiver servindo um Deus morto, certamente você está cabisbaixo, como elas estavam aqui, procurando por um morto, né? Atemorizadas e com o rosto direcionado para o chão.
Mas eu quero dizer para você que quem busca pelo Cristo vivo tem um semblante alegre, cheio de paz, cheio da justiça de Deus, porque sobre ele foi derramado perdão o resgate, né, do Senhor Jesus, a remissão dos seus pecados, e sobre ele também existe esperança da vida eterna. Então ele caminha com essa certeza de que, mesmo não sendo merecedor, Deus nos fez justificados através da sua ressurreição. Ele venceu a morte, ele disse que todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Então, eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Que Jesus é o Jesus que você está crendo? Se for um Jesus que bota você para baixo, se for um Jesus que você não tem esperança, que não tem alegria, que não tem ânimo, e ele bem que falou, né? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, animem-se, alegrem-se, porque eu venci o pecado, eu venci o mundo. Então você também pode vencer. O problema da maioria das pessoas é que elas não querem se render por completo. Elas querem servir a um Deus histórico, né? Ao Cristo da parede, ao Cristo da foto, ao Cristo do calendário, que ela carrega dentro do bolso, como se fosse uma mandinga. Então, esse é o Cristo que elas querem servir, mas não é o Cristo que ressuscitou dos mortos, não é o Cristo da Bíblia, não é o Jesus que é nosso Deus, que é o Criador da nossa vida. Como diz lá no Evangelho de João, que o Verbo era Deus e por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado, inclusive você e eu. Por intermédio de Cristo nós fomos feitos com as suas mãos, e ele veio também nos resgatar do império das trevas para o reino do seu amor. Então, eu peço que você medite nesta palavra e se volte para o Cristo vivo. O Cristo que dá salvação, que lhe dá salvação ainda aqui na terra. Você vai ter essa certeza, porque o Espírito Santo, né, diz lá no Evangelho, ou melhor, na primeira epístola, a epístola aos Romanos de Paulo, no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já passaram da morte para a vida. Diz também lá em Romanos que o Espírito Santo nos convence do pecado, né? Nos convence de que nós somos filhos de Deus, filhos do seu amor, filhos da herança. Então, mesmo com todos os seus erros, você vai pedir a Deus: Senhor, me livra desses erros, me ensina a abandonar esses erros, para que eu te agrade, para que eu viva uma vida consagrada a ti, e mude de vida, e te sirva com alegria, e te sirva com paz, e te sirva com a tua paz, não com a minha paz, não com a paz do mundo, mas com a tua alegria, com a tua paz e com a tua justiça, não a minha justiça. Amém? Então Jesus se fez justiça no seu lugar. Mesmo nós sendo injustos, pecadores, ele morreu por nós para nos salvar e dar a vida. Então lembre-se disso, que o Jesus que você precisa servir é o Jesus que venceu a morte e o pecado. É o Jesus que te dá alegria e esperança da vida eterna na sua justiça. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te faça resplandecer o rosto dele no teu rosto e te dê paz, a paz e o favor de Deus sobre você.